Bom dia, mais uma vez, estamos aqui no monte já desde cedo, já aclamamos muito ao Senhor, já falamos com Deus, já lemos a palavra, já adoramos ao Senhor, já subimos adorando a Deus e é maravilhoso poder estar na presença do Senhor. E eu vou deixar uma palavra para a sua meditação que Deus tem falado muito comigo nessa manhã e vamos orar mais uma vez agradecendo ao Senhor por tua vida logo na sequência. Mas eu queria ler com você Jeremias, capítulo 33. Jeremias, capítulo 33. Depois você lê de novo em calma, com calma. Reflita nessa palavra que tem muita coisa boa aqui nessa palavra, algo de Deus revelado para nossas vidas, para que nos traga, para nos trazer crescimento, para nos trazer direção, orientação e cada vez mais entender quem é esse Deus poderoso na nossa vida. Vamos ler o texto que diz assim, Jeremias 33, versículo 1 até o 11, vamos ler até o 11. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda. Assim diz o Senhor, que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá que foram derrubadas para serem usadas contra valados e contra as espadas. Na peleja contra os caldeus serão enchidas com cadáveres dos homens que ferirei na minha ira e no meu furor. Esconderei o meu rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Entretanto, farei vir sobre ela saúde e cura, sararei o meu povo e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Removerei o auxílio de Judá e o auxílio de Israel e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua maldade com o que pecaram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados e rebeldia contra mim. Esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que lhes faço. Espantar-se-ão, perturbar-se-ão, por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que lhes dou. Assim diz o Senhor, neste lugar, o qual dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do noivo e da noiva, e a voz dos que trazem oferta de ações de graças à casa do Senhor, e dizem, dai graças ao Senhor dos Exércitos, pois Ele é bom, e a sua misericórdia, ou o seu amor, dura para sempre. Pois restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Meu irmão, isso aqui é maravilhoso. Jeremias ele traz uma profecia ao rei Zedequias, que era o rei de Judá nessa ocasião. O povo estava andando mal, estava andando errado, estava fazendo o que não devia, entristecendo o coração de Deus. A história, a relação de Deus, a relação de Israel com Deus sempre foi assim, pautada em muita desobediência, né? E viveram coisas muito ruins por causa da desobediência. É o fruto, né? É o fruto que se planta. Porque a Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta e também não é filho do homem para se arrepender. Tudo aquilo que o homem semear, isso é o que ele vai colher. E isso é uma verdade, irmão. Ninguém escapa da colheita. Se semeou, se prepara que vai colher. E exatamente aquilo que foi semeado. Então Jeremias traz uma mensagem que foi do coração de Deus para o rei, dizendo que ia dar ruim, né? Jerusalém estava para ser invadida e foi,
pelo rei Nabucodonosor. Deus entregou a cidade, assim como seu rei, nas mãos de Nabucodonosor. E por causa dessa profecia, o profeta Jeremias foi encerrado na prisão ainda em Judá, né? Ainda em Jerusalém. Estava preso por falar a verdade, preso por trazer revelação do céu, preso por falar aquilo que Deus mandou falar. A Bíblia ela é repleta, irmãos, de orientações muito fortes. Então, a gente já percebe aqui que a sua relação, a minha relação com Deus, de intimidade, ela não me garante que eu vou estar livre de passar por situações de conflito, de problemas, de dificuldades. Ela não me garante isso. Agora, a verdade é uma só. Tudo aquilo que você passa, tudo aquilo que eu passo, tendo Deus como o Senhor, como o centro da minha vida, eu consigo suportar, porque Deus é conosco. Ele sempre será conosco. Deus sempre vai te dar o livramento, Ele sempre vai te dar o escape, de alguma forma. Terrível é passar por dificuldades sozinho, sem a presença de Deus, sem reconhecer quem é Deus na nossa vida. E tudo que Israel passou, passou porque virou as costas para Deus. Foram exilados, foram aprisionados, a cidade destruída por causa da desobediência. A desobediência ela gera uma consequência muito forte, muito pesada. É destruição, porque basta Deus não olhar mais para nós, basta Deus virar as costas para nós, basta Deus fechar os olhos, basta Deus tapar os ouvidos, basta Deus ficar em silêncio por causa da desobediência, da rebeldia. Irmãos, é destruição, não tem jeito, é destruição. Mas o bom é que a misericórdia, o texto vai falar que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. A Bíblia vai falar que Deus é bom, mas Ele também é justo. E a sua misericórdia dura para sempre. Então todas as vezes que mesmo você andando errado, mesmo eu andando errado, mesmo eu tendo errado, mesmo tendo falhado diante de Deus, se houver um conserto, se houver um genuíno arrependimento, e um retorno para o coração do Pai, para os braços do Pai, a misericórdia de Deus ela se manifesta na nossa vida. E tudo muda. Porque quando Deus está na situação, as coisas mudam. Aquilo que estava contra você, ou sai do seu caminho, ou vai agir em teu favor. Essa é a verdade. Basta Deus entrar na situação, basta Deus entrar na causa, basta o Senhor ser o centro de tudo, que nós vamos ter a oportunidade de viver coisas realmente incríveis em Deus. Porque Ele é o Senhor de tudo. Tudo precisa estar no controle do Senhor. Nós precisamos ter esse entendimento de nunca permitir que a nossa vida seja guiada, seja direcionada pela nossa sabedoria, pela nossa capacidade, ou se permitir achar que nós temos o potencial para qualquer coisa, que nós somos capazes de fazer qualquer coisa sozinhos. E não somos. Não somos, irmãos. Tenta aí que você vai ver. Vai dar tudo errado. Toda vez que nós tentarmos fazer algo por nós mesmos, confiando no nosso potencial, confiando na nossa capacidade, confiando na nossa estratégia, confiando no nosso exército, confiando no nosso manancial, confiando no nosso reservatório, confiando em tudo que é nosso, tudo que é humano, tudo que é terreno, vai perecer. Porque tudo que está nessa terra vai perecer, perece. Mas as coisas de Deus, elas são eternas. Elas são duradouras, são eternas. Porque Deus não muda. Deus ele é eterno, vai continuar sendo eterno. E tudo que Ele proporciona para nós também é duradouro e é eterno, assim como Ele é. Então se volte para Deus. E o texto vai dizer, Jeremias estava na prisão, e no versículo 3 é o texto muito famoso, né? Muita gente conhece e fala sobre esse texto, mas poucas pessoas falam sobre a raiz desse texto, a razão de por que Deus falou aquilo para Jeremias. E no versículo 3 diz a Bíblia, né, o Senhor falando a Jeremias, clama a mim que eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, aquilo que você não sabe.
Irmão, toda a nossa sabedoria, todo o nosso conhecimento, toda a nossa capacidade de interpretação bíblica ou de qualquer coisa dessa terra, ela não pode ser comparada com as coisas de Deus, com aquilo que está no coração de Deus. Não tem como, irmão, é pouco. Tudo aquilo que eu sei é pouco para explicar o agir de Deus, é pouco para explicar quem é Deus, é pouco para explicar os propósitos, os projetos de Deus para a minha e para a sua vida. Não tem como explicar. A única forma de começarmos a tentar entender aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz na nossa vida é andando em santidade com Deus, é clamando ao Senhor, é se aproximando do Senhor, deixando Deus agir e confiando, porque tudo que Deus faz, como a Bíblia diz, é bom, é perfeito, é agradável. Em Eclesiastes 3:11, a Bíblia vai dizer que Deus fez tudo maravilhoso. Tudo, tudo. Maravilhoso, Deus, é aquilo, maravilhoso, irmãos, é aquilo que não se pode explicar, aquilo que não se pode compreender, é algo maravilhoso. E Deus fez tudo maravilhoso, inclusive você. Deus te fez maravilhoso. E para completar, não bastava ser maravilhoso, ser inexplicável, incompreensível, Deus colocou a eternidade dentro do seu coração. É o que diz o texto. Então você não é qualquer um. Irmãos, vamos parar com essa questão de sair da posição que Deus nos criou, da posição que Deus nos fez para ser e tomar outro rumo e assumir um papel que não é nosso. Deus não te fez para viver chorando, Deus não te fez para viver angustiado, Deus não te fez para viver debaixo de opressão maligna. Deus te criou para o louvor da sua glória. E a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode atravessar desertos, sim. Você pode enfrentar batalhas, sim. Mas assim como Josafá, a Bíblia vai narrar que os midianitas, os inimigos vieram fazer lutar contra o rei Josafá, que vivia um reinado de paz, tranquilo, na presença do Senhor. E ele se desesperou porque não tinha experiência em guerra, não precisava guerrear. Vivia para adorar, para servir ao Senhor. Se desespera, se volta para Deus, e Deus diz a ele, calma, calma teu coração, vai orar, vai buscar, se aproxima de mim e deixa que o resto é comigo. Então toda vez que você se aproxima do Senhor, toda vez que você volta a sua vida para Deus, Deus se volta para você, para o seu problema, para a sua dificuldade, para aquilo que te assola, para aquilo que tenta te afligir, roubar a tua paz. E Ele vai te dar vitória. Assim como foi com Josafá. E Deus falou para ele, olha, fica tranquilo. Essa luta você não tem que lutar. Existem batalhas, irmãos, que não são para nós lutarmos. Não é para você lutar. É do Senhor. O que cabe a nós é descansar em Deus. É clamar ao Senhor, como acabamos de ler no texto. É se voltar para Deus. Conta para Ele. Tem uma canção, né, que eu cresci cantando isso lá na igreja. Conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Né? Então assim, conta para Jesus. Conta para Jesus onde está a sua dor. Onde está a ferida. Onde está o problema. O que está te afligindo, o que está te machucando, o que está te angustiando. O que está te travando. Fala para Jesus, conta para Ele, irmãos. Conta. Se aproxima dele. Irmãos, eu acho impossível você se voltar para Deus e Deus não se voltar para você e fazer algo sobrenatural na sua vida. É impossível, irmão, que essa relação, é impossível. Se nos voltarmos para o Senhor de coração aberto, Ele se manifestará em nós. Se dermos prioridade ao Senhor, Ele cuidará das nossas necessidades. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas aí que te assola, que te aflige, que te angustia, que te preocupa, que te dá medo, que te causa ansiedade, que tira o teu sono, que rouba a tua paz, elas vão desaparecer. Vão desaparecer, porque Deus é Deus. Deus é poderoso na tua vida, irmão, para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você imagina. Acredite, acredite. Mais uma vez eu digo, entrega o teu caminho ao Senhor. Todo o teu caminho, entrega ao Senhor. Confia nele. Você vai ver o que Ele vai fazer. Deus é poderoso. Nessa manhã, o desejo do meu coração é que você encontre paz em Deus. Encontre refúgio, encontre restauração. Que o Senhor visite a tua casa, visite toda a sua vida e traga a transformação genuína para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que tem nos acompanhado, Senhor, aí do outro lado, os meus amigos, Senhor, dos meus contatos,
e aqueles que eu ainda não conheço, que essa mensagem está chegando até ele agora. Que possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo nessa manhã, Deus, mais uma vez. E que haja, Pai, uma presença genuína, Deus, trazendo transformação. Porque aonde o Senhor está, Deus, tudo acontece, tudo muda, Senhor. Tudo muda, onde existe o caos, ele passa a não existir mais. Aonde existe dor, Senhor, é sarado. Aonde existe ferida, é sarada. Aonde existe morte, passa a existir vida. Deus, aonde há escassez, passa a ter abundância. Aonde o Senhor está, Deus, tem transformação total. Porque o Senhor, Pai, tem esse poder de transformar tudo que está à Tua presença. Tudo que está na Tua presença, tudo que está à Tua volta. Aonde o Senhor pisa, aonde o Senhor está, há transformação. E é isso que eu quero te clamar, Deus, nessa manhã, pedir que o Senhor possa pisar nessa vida, entrar nessa vida, habitar nessa vida, abrigar nessa vida, encher essa vida, preencher essa vida, Pai, nessa manhã, com a Tua presença, através do Teu Espírito Santo de poder. Pai, em nome de Jesus, o que está fora do lugar, Deus, conserta, Pai. Bota no lugar, Deus. Traz alívio. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, Pai, mas a alegria ela vem amanhecer. Amanheça, Deus, que o amanhecer, que o sol possa nascer na vida dessa pessoa agora, Pai, do meu amigo que está aí do outro lado. Que o sol possa nascer, Deus, que possa ter uma manhã linda, Pai, na vida do teu filho, em nome de Jesus. E que esse choro possa cessar, que essas lágrimas possam secar, Pai, diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, envia respostas aos teus filhos. Envia respostas aos teus filhos, ó Pai. Envia respostas aos teus filhos, ó Deus. É no nome poderoso de Jesus. Pai, eu abençoo a vida, Senhor, desse irmão, dessa irmã que está aí desse lado agora conosco, nesse momento de oração. Eu libero palavra de ordem profética e abençoadora sobre a vida do teu filho agora, em nome de Jesus. Senhor, declara a tua presença. Porque a tua palavra diz, Deus, que José, enquanto estava no Egito, foi bem sucedido, porque o Senhor era com ele. E como o Senhor era com ele, as tuas bênçãos também acompanhavam José. Pai, então o segredo é ter a tua presença. Eu clamo por tua presença agora, nesta vida que está aqui comigo em oração. Eu clamo a tua presença genuína, Deus, para que tudo vá bem, para que a tua bênção possa pousar sobre ele e fazê-lo, Pai, conforme a tua vontade. É no nome poderoso de Jesus, Deus, que nós oramos. É no nome poderoso de Jesus que nós já te agradecemos, ó Pai, e te honramos por mais esse dia na tua presença gloriosa. Bendito seja o teu nome, meu Deus. Bendito seja o Senhor, Pai, por tudo, por todas as maravilhas. Pai, te glorificamos e te exaltamos no nome santo, poderoso e bendito de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Meu irmão, não deixe de compartilhar esse vídeo. Mande para alguém. Não deixe de nos acompanhar todos os dias, dá um likezinho lá no canal, curte, envia para alguém, isso é importante para nós, nos motiva. Hoje é o 14º dia de propósito que estamos aqui, buscando ao Senhor pela minha vida, claro, e também pela sua, para que o mover de Deus ele possa se realizar na tua vida e mudar a tua história, em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo, que Deus abençoe tua vida grandemente, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã, para a honra e glória de Jesus. Deus abençoe.